Halloween é uma das franquias mais emblemáticas do slasher, mas se analisarmos como um todo, vamos ver que são muitos os filmes fracos que funcionam apenas como caça-níqueis para capitalizar em cima do personagem ou do nome da franquia. Isso fica claro quando você tem filmes como Halloween 3, onde Michael Myers nem aparece. O conceito dele em si não é ruim, só que a execução é péssima, e você só consegue pensar o seguinte: traz o Michael de volta. Mas até mesmo com o Myers, Halloween é uma franquia de altos e baixos, o que abriu margem para Blumhouse produzir essa espécie de continuação remake. Eles pegaram o clássico de 78 e deram continuidade com uma sequência direta, ignorando as continuações que Halloween recebeu em décadas passadas. A Blumhouse é uma produtora conhecida por usar um método muito interessante, onde eles investem pouco e têm um retorno gigantesco. Então você tem, por exemplo, a produtora investindo 9 milhões de dólares em Fragmentado e tendo retorno de quase 280 milhões. Ou 4 milhões e meio em Corra e tendo uma bilheteria de 255. E claro que a fórmula funcionou com Halloween, até porque o personagem se vende sozinho. É um dos vilões mais emblemáticos de todos os tempos, então a chance de fazer dinheiro é enorme. E claro, funcionou. O filme foi um sucesso de bilheteria, além de ser uma ótima retomada da franquia. Tem vídeo sobre ele aqui no canal, inclusive. Se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha lá depois. Bom, e a Blumhouse sabia da possibilidade do retorno financeiro, então é óbvio que o projeto foi lançado com o final aberto, já imaginando a possibilidade de fazer mais um filme, fechando assim uma trilogia, o longa de 78 e mais 2 filmes contemporâneos. Porém, a ganância foi tanta que os produtores resolveram anunciar mais 2 filmes, sendo estes o Halloween Kills desse ano e o Halloween Ends para 2022, colocando assim um ponto final na história de Michael Myers e de Laurie Strode. Só que infelizmente essa decisão se mostrou ser bem equivocada, porque você percebe que Halloween Kills não tem absolutamente nada a dizer. Ele é apenas uma ponte de 90 minutos para o que será o Halloween Ends, que sinceramente, depois de ter visto esse filme aqui, estou com medo tremendo do que virá pela frente. A bagunça de Halloween Kills é tão grande que é difícil até mesmo dar uma sinopse, além de dizer que é uma sequência direta do filme de 2018. O grande triunfo, entre aspas, é apostar no gore e na matança desenfreada a fim de gerar entretenimento. Sobre isso tem até um dado interessante. O Michael Myers possui nesse filme algo em torno de 27 vítimas, o que não é só a maior marca de toda a franquia, mas isso fez também com que o Michael ultrapassasse o Jason, se tornando o maior assassino em série do terror slasher. Isso é curioso se levarmos em consideração que em Halloween 1 o Michael mata apenas 5 pessoas. Acaba representando também a mudança de interesse do grande público e como as franquias que vieram a seguir afetaram Halloween. Até por isso que eu fiz a brincadeira no título misturando 2 franquias, porque você percebe que em Halloween Kills o Michael Myers está totalmente fora de tom, ele está descaracterizado. É uma nova roupagem que poderia funcionar se a ideia tivesse sido trabalhada do jeito certo. Tem uma cena ridícula, inclusive, onde o Michael já matou o cara, mas mesmo assim ele continua dando facadas. Esse é o melhor exemplo que mostra como o diretor não soube trabalhar bem com a mudança de tom. A ideia é boa, mas a execução nem tanto. Entenda que eu não tenho problemas com franquias ou continuações que tentam ao máximo se distanciar do seu material fonte, até porque uma das minhas continuações favoritas é Alien 2, que é um filme de ação, enquanto o primeiro é bem mais tenso, além de ser voltado para o terror. O problema é a forma com que você irá propor essa mudança. No filme de 2018, você já tem uma quantidade considerável de mortes. Já é diferente, você tem o Michael Myers bem mais presente e mais violento, o que é muito bom. O problema de Halloween Kills é que ele não consegue conciliar a matança desenfreada com uma história coesa, e acaba que no fim das contas as cenas de morte, que são em sua maioria interessantes e bem construídas, funcionam apenas como uma gota de água doce dentro de um mar salgado, porque o roteiro desse filme é um verdadeiro desastre. Porém, é preciso destacar um acerto que não é necessariamente um acerto do filme, até porque ele não poderia fazer de outro jeito, mas eu particularmente senti até um certo alívio.
o filme acerta em cheio ao colocar o Michael Myers como um vilão e apenas isso. Estamos vivendo em uma época onde Hollywood percebeu que trabalhar com vilões empáticos gera dinheiro, além de ser uma narrativa mais fácil de ser construída. Isso não é de hoje. Desde 2010 já tínhamos, por exemplo, Megamente, que trabalha com esse recurso. Mas recentemente isso cresceu consideravelmente. E hoje em dia, todo vilão tem uma motivação que o faz ser menos vilão, chegando a flertar quase que com o anti-heroísmo. Mas aqui não, o Michael mata todo mundo porque, sim, não tem uma motivação ou um drama familiar que faz com que a gente tenha pena dele. E mesmo assim, ele é um cara empático. Eu, pelo menos, não odeio o personagem. Ele é muito interessante, mesmo sendo um vilão. E parece que os filmes de hoje em dia estão esquecendo que é possível trabalhar com essa narrativa. O Michael Myers é conhecido também como The Shape, ou em português, A Forma. E pelo menos nisso, o diretor soube como trabalhar o personagem. Ele não esboça reação, até porque ele usa uma máscara, e além disso, ele não diz uma palavra sequer, mas mesmo assim consegue mexer com os seus sentimentos. Uma pena que os produtores resolveram exprimir a laranja muito além do necessário, alongando a história para produzir mais um filme ano que vem, com a única e exclusiva intenção de apenas capitalizar em cima do personagem, transformando Halloween Kills em uma obra esquecível, e que acaba matando a sua vontade de continuar acompanhando esse universo.